noite a todos os companheiros. Meu nome é Jurema Marques, faço parte do Grupo Fraternal Teresa d'Ávila e estamos aqui para darmos continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, o nosso último item, que é o 31, que se intitula Proveito dos Sofrimentos para Outrem. E como todos nós sabemos, né? Esse capítulo 5 é um dos capítulos mais longos do Evangelho segundo o Espiritismo. E é um capítulo que nos traz muitas reflexões para que possamos, lidar com a nossa vida, mas através desse nosso código de conduta que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes, companheiros, de iniciarmos o nosso estudo propriamente dito, daremos início à nossa prece. Então vamos dizer assim: amado Deus, Pai de amor, bondade e misericórdia, querido Mestre Jesus, que possamos ser amparados por Ti nesses momentos de estudo e reflexões, que nossos espíritos protetores da nossa casa, Fraternal Teresa d'Ávila, possa nos amparar o Espírito Rafael e o Birajara, e que nós possamos realizar esse estudo em Seu nome, Senhor Jesus, em nome da nossa patronese, Teresa d'Ávila. Então, que possamos, dar por iniciado o nosso estudo na noite de hoje. E aí o nosso estudo, vem falar justamente sobre esse tema, proveito dos sofrimentos para os outros. É o item 31 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E foram duas perguntas realizadas por Allan Kardec. E quem nos responde é o Espírito São Luís. E nos diz assim: aqueles que aceitam seu sofrimento com resignação por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a sua felicidade futura, só trabalham para si mesmo? Podem eles tornar seus sofrimentos proveitosos para outras pessoas? E São Luís nos responde da seguinte forma: sim, podem ser proveitosos material e moralmente. Material, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que se impõem, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que dão de submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode levar os sofredores à resignação, afastá-lo do seu desespero e de suas funestas consequências para o futuro. São Luís, Paris, 1860. Então, ele coloca, para a gente, São Luís, respondendo a Kardec, que esses proveitos do sofrimento para os outros, ele pode ser tanto na parte material como na parte moral. E aí, desta forma, a gente entende o seguinte, que na parte material, nós temos até vários exemplos, Eu vou ler aqui uma questão do Livro dos Espíritos que vai nos ajudar nessa compreensão, que é a questão 897, que diz o seguinte: será repreensível aquele que faz o bem sem visar uma recompensa na terra, mas com esperança de que ele seja levado em conta na outra vida e que de lá sua posição seja tão melhor por isso? E esse pensamento lhe prejudica o progresso? E a resposta, a pergunta de Kardec é a seguinte: é preciso fazer o bem por caridade, isto é, desinteressadamente. Então, muitas das vezes, nós iniciamos o trabalho no bem, às vezes com interesse sim, porque ainda somos um pouco egoístas, quer dizer, nem um pouco, Nós somos, às vezes, bastante egoístas e orgulhosos, e muitas das vezes queremos sim recompensa para o nosso trabalho no bem. Mas vamos ver o que Miramês fala pra gente aqui no livro Filosofia Espírita para o Estudo do Livro dos Espíritos. Ela diz o seguinte, Miramês: o fazer o bem tem vários caminhos que devem ser trilhados pela alma. A princípio, se faz o bem interessado no seu resultado. Esse é o caminho de todas as almas.
em crescimento para Deus. No entanto, com a maturidade que devemos desenvolver para tal empenho, o espírito vai adquirindo condições espirituais de fazer o bem sem interesse, em receber de troca da vida o mesmo bem, compreendendo que nada fica em vão na natureza. Ele sabe que se semear, colherá, sem que seja preciso pensar na colheita. Então hoje estamos vivendo um momento bem intenso para todos nós. E muitos, se nós formos pensar nos pesquisadores que têm aí se envolvido arduamente nesse trabalho do bem para a produção dessa vacina que todos nós estamos esperando e que muitos até já se vacinaram. O que custou para cada pesquisador para realizar esse trabalho? Muitos tiveram que se sacrificar, deixando suas famílias, deixando de dormir, deixando de se alimentar e passando até por críticas, por calúnias, para o bem de todos nós. Porque eles acabaram até sofrendo, porque é um sofrimento, porque não é um trabalho de pesquisa que não é do dia para a noite. Então exige muito dos pesquisadores. E se nós formos pensar na parte material, quantos nos precederam que também se sacrificaram para trazer benefício para todos nós. Nós podemos falar de Thomas Edison na invenção da lâmpada, não é isso? Podemos falar de tantos outros que se sacrificaram. Os nossos pesquisadores, o Alexandre Fleming, com a invenção da própria vacina. Então, tivemos vários que nos precederam, que se hoje nós somos beneficiados por uma série de tecnologias, por uma série de coisas boas que nos facilitaram até na nossa questão da saúde, alguém se sacrificou e também sofreu para que nós pudéssemos hoje estarmos aqui tendo as condições de ser beneficiado. Agora, nós podemos aprender com o nosso próprio sofrimento também, porque podemos ser exemplo para os outros, mas podemos crescer com os nossos próprios sofrimentos. Por quê? Ele diz aqui que precisamos ser resignados e obedientes à vontade de Deus. E se nós formos pensarmos bem, nós temos a nossa querida patronesse, a Teresa d'Ávila, que passou por tantas dores. Ela ficou um bom período, durante quase 3 anos, em grande sofrimento, e ela foi melhorando aos poucos. Mas ela, em nenhum momento, ela se rebelou contra Deus, em nenhum momento ela se apavorou, ela sempre pedia força a Deus e ela sempre buscou atender à vontade de Deus com obediência e resignação. E ela é um grande exemplo para cada um de nós, porque ela mostrou que é possível sermos resignados diante dos nossos sofrimentos, diante das nossas dores. E é possível sim. Agora, a gente precisa passar por aquilo que a gente necessita para passar com obediência e resignação. E muitas das vezes podemos ser exemplos para o nosso próximo diante do nosso sofrimento e aproveitarmos o sofrimento do nosso próximo para o nosso próprio crescimento. Então, Miramês diz também para a gente que Jesus veio até a humanidade doando tudo de si, chegando ao sacrifício supremo para que pudéssemos viver mais e ainda mais e entender a vida maior. É indispensável que entendamos o gesto do Mestre em favor de todos nós. Quem já entendeu o valor do bem, começou a despertar no coração a luz de Deus. Então que possamos, realmente seguir essa orientação do nosso Espírito Luiz e seguir esses exemplos que nós tivemos vários, tão próximo de nós. Chico Xavier, Bezerra de Menezes, a nossa patronese, Teresa d'Ávila e o nosso Mestre Jesus, que tanto sofreu
com obediência e resignação para que nós pudéssemos estarmos aqui hoje. Então, que possamos seguir essas orientações, né? E lembrar que os sofrimentos, ele pode ser proveitosos, não só para nós, mas também para os outros. E aí nós vamos encerrar o nosso estudo com a nossa prece, dizendo: amado Deus, querido Mestre Jesus, estamos gratos por esse estudo de hoje, que nos trouxe, Senhor, o entendimento sobre esse último item desse capítulo tão importante para nossas vidas, que é bem-aventurados os aflitos. Que possamos, Senhor, ter uma noite de paz e que possamos, Senhor, seguir os exemplos da nossa querida patronese Teresa d'Ávila. E que possamos, Senhor, agradecer a Ti por esta oportunidade de estarmos encarnados, Senhor, e que possamos seguir de fato a lei de Deus, que é a lei de amor. Então, que seja em nome desses espíritos amigos da Casa Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, que seja, Senhor, em nome da nossa patronese Teresa d'Ávila, que seja em seu nome, Tu que és médico de nossas almas, nosso guia e modelo, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus, que possamos dar por encerrado o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo da noite de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Paz e bem a todos.